Fala, queridos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita do nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje estamos aqui, o convidado do nosso programa é nosso amigo Gabriel Andrade, bacharel em Medicina Veterinária. Meu amigo, como vai você? Estou ótimo, muito obrigado por perguntar. E você? Bem, graças a Deus. Sua alegria? Sim, o Legal. tempo todo. Hoje o abraço vai para Lucas e Rafael, que moram no bairro Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Antônio Barbosa, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Meus amigos, está aqui um brinde, ó. Essa linda camiseta masculina. Também tem essa feminina aqui também, ó. Ó. Bem legal. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha o número de 1 a 300 no comentário. Quando bater 1.300, a gente vai sortear essas lindas camisetas. Meus amigos, hoje a gente vai botar o tema Educação, um direcionamento educacional. Então fique atento no que o Gabriel vai falar sobre bacharel em Medicina Veterinária. Corra lá, pegue uma caneta, pegue um caderno e anote que vale ouro essas informações. Meu amigo Gabriel Andrade, explica um pouco sobre sua formação de bacharel em Medicina Veterinária. Perfeito. São 5 anos a faculdade. Eu me formei na FAC 3, em Anguera, que fica próximo da CPFL, aqui na região de Campinas. A medicina veterinária é uma área muito espessa. Ela envolve desde a clínica geral, como envolve especializações, da mesma forma que a medicina humana. O veterinário também tem a possibilidade de trabalhar em laboratórios, tem a possibilidade de trabalhar em frigoríficos, ser fiscal, trabalhar na parte de zoonose, tudo que tenha relação à origem animal de alguma forma, desde um produto de origem animal, como formulação de ração e até alimentação nossa, a parte zoonótica, né, doenças que podem passar de animais para nós, como antropozoonótica que pode passar de nós para os animais também. É uma área muito espessa, como eu falei, a parte de laboratório, né, patologistas. Tem, o que mais que a gente pode falar? Parte de criação, né? Tem todas essas especializações da medicina humana estão surgindo na medicina veterinária. Hoje em dia a gente já tem nefrologista, especialista em rim, gastro, especialista em estômago, endócrino, especialista da parte hormonal, neuro, parte cerebral, né? O sistema nervoso central e periférico. Temos ortopedista, dentista até hoje em dia já tem relacionado à parte de cavalos. Então é uma área muito espessa, com muito conhecimento, para tentar absorver em 5 anos de faculdade. Legal. O Gabriel ele trabalha na área. Gabriel, explica como é a sua rotina dia após dia. Perfeito. Eu sou médico veterinário clínico geral, o que seria o primeiro contato do animal, né, com um veterinário, normalmente dizendo. Um animal atropelado normalmente vai passar primeiro por um clínico para ver a necessidade, o que vai realizar para estabilizar, como que a gente pode cuidar desse animal. Um animalzinho com problema de pele, uma vacina, avaliação de check-up geral, coleta de exame de sangue. Então é bem abrangente. E como eu falei, na nossa área tem muitas especializações. Se chega a passar alguma coisa comigo que eu sei que é de uma especialização e que eu não tenho o conhecimento básico para conseguir lidar com aquele problema, eu vou tratar o animal estabilizando e encaminhar para esse responsável. Por exemplo, um oftalmologista, um animalzinho que está com um problema nos olhos mais grave do que o suficiente para cuidar numa consultório geral, basicamente é estabilizar esse animal e encaminhar para um oftalmologista. Pode ser necessário procedimento cirúrgico, como pode ser necessário apenas mais exames, né, mais especializados para identificar e começar a tratar corretamente. Legal. Quais os benefícios da castração dos pets? Perfeito, a castração ela é excelente para todos os animais, tanto para cães quanto para gatos. Lembrando que o gatinho, a fêmea gatinha, ela entra no cio mais cedo do que a cadela. Para a gatinha são a partir de 5 meses que eu costumo indicar a castração e a cadela eu indico a partir de 7 meses. Os benefícios da castração envolvem tanto a parte comportamental, né, a parte de etologia, quanto envolve a parte de saúde. Uma cadela, por exemplo, castrada, ela evita ter tumores de mama e evita piometra, mucometra, hemometra, que seriam infecções ou conteúdo, né? Um líquido, sangue,
plasma, contaminação em geral dentro do útero da cadela. O procedimento da castração envolve a retirada do útero e ovário, sendo o ovário responsável pela parte hormonal. Para um cachorro macho, o que eu costumo indicar muito é que evita também a parte comportamental de atravessar a rua por causa de uma fêmea no cio e acabar sendo atropelado, evita esses comportamentos indesejados, diminui muito a chance de marcação de território, a não ser que se torne um hábito. O hábito seria uma coisa que realizamos sem a necessidade. Para o animal é a mesma coisa. O animal pode criar o hábito de urinar em algum local para marcar território, mesmo não havendo mais a necessidade de marcação. Então, castrando da forma correta evita que ele tenha necessidade, mas se ele já criou o hábito, permanece. Mas é sempre indicado a castração tanto para o cão quanto para o gato. E para o cão macho também evita a parte de tumores, como o tumor de próstata. Legal, eu estava verificando vários benefícios aí Sim. na castração. O que é raspado de pele? O raspado de pele é um exame que fazemos no animalzinho para conseguir identificar o que está contido na pele dele ou dela, né? Basicamente consiste em pegar uma lâmina de bisturi e a gente vai raspar a pele um pouco até chegar a uma camada mais profunda da pele, onde pode estar alojado um ácaro. O ácaro, tanto o Demodex quanto o Sarcoptes, eles ficam na parte mais profunda da pele. Também são conhecidos como sarna negra e sarna vermelha. É a famosa sarna que muita gente escuta falar. Lembrando que o ácaro da sarna negra, que é o Demodex, ele não é contagioso, mas ele passa de mãe para filhos. Então, também é ideal a castração para um animal que tenha a sarna negra, pois assim evita que outros animais acabem adquirindo. Já a sarna vermelha é contagiosa de animal para animal, mas também pode passar para pessoas. A sarna vermelha é a que mais faz coçar a pele do animal e a gente também. A sarna nada mais é que um ácaro, um bichinho bem pequeno, né? O Demodex, ele fica dentro do folículo piloso, que seria a base do pelo, enquanto a Sarcóptica, ela cava túneis embaixo da pele. E quando a gente coleta apenas o material por cima da pele, a gente não está profundo o suficiente para conseguir encontrar esses ácaros. Por isso, quando a gente raspa, o ideal é que sangre até um pouquinho, pelo menos, para saber que está profundo o suficiente para encontrar esse ácaro. Lembrando que, tanto no raspado de pele, não dá para se dizer que o animal não tem. Não é possível dar um diagnóstico negativo, mas ele vai falar para a gente que não foi encontrado. Isso é região também, é de acordo com a localização. Um exemplo para vocês no meu braço mesmo. Se eu raspei essa região aqui e não encontrei nada na lâmina, pode acontecer que se eu raspar um pouco mais para cima a gente encontre o ácaro. E por causa disso, o exame afirma pra gente, não foi encontrado, mas ele nunca vai dizer não há, que o animal não tem o parasito, tá bom? Legal. Explica um pouco sobre eumitologia veterinária. Correto. A eumitologia é uma área voltada mais à parte de vermes, tanto intestinais, vermes cardíacos, vermes pulmonares. É uma área bem complexa. Existem vários e vários vermes, conhecidos como cestódios, nematódios, trematódios, o que muda um pouco a classificação entre eles, o formato, né, a forma que ele vai crescer, qual que é o ciclo desse verme. Alguns deles geram alterações pulmonares, enquanto outros geram alterações cardíacas, mas o que a gente mais costuma pegar na clínica geral é voltado aos do intestino delgado, que seria normalmente quando o animal faz o cocô com um sangue vivo, com um sangue digerido. Quando é voltado ao intestino grosso, sangue vivo. Quando é voltado ao intestino delgado, sangue digerido, que seria aquele sangue mais preto. São vermes que têm uma grande importância na área da veterinária, pois podem causar absorção de nutrientes do animal, fazendo o animal não conseguir se desenvolver direito. Os famosos... Como que eu posso falar? A solitária, do coração mais conhecido é a girofilária, que ocorre através da picada de dois tipos de mosquitos, do Aedes e do Culex. Por isso é indicado que quando a pessoa vai viajar com um animalzinho para praias,
que já se previna contra a parte de girofilariose. Por ser uma área muito abrangente e muito grande, existem vários vermes, existem vários ciclos de cada verme, né? Um dos exames que a gente pode realizar é através do coproparasitológico, que seria coletar as fezes desse animal e mandar no laboratório para identificar ovos de algum desses verminhos. Identificou, é o que a gente pede sempre para fazer com a questão de se está vermifugado. Não está vermifugado? Vamos vermifugar. A vermifugação é importante que saibam que existem vários protocolos, de veterinário a veterinário. Então, não quer dizer que um veterinário que você levou passou um tipo de protocolo e o outro passou outro tipo, que um dos dois está errado, mas cada um aprendeu de uma forma. Eu, por exemplo, gosto de utilizar para um animal que acabou de chegar no consultório. Nunca teve consulta, nunca teve procedimento algum. Primeira dose de vermífugo, vamos pular 15 dias, repetir o vermífugo e observar as fezes durante esse período. Caso tenha saído muito verme, a gente vai fazer 3 doses seguidas, hoje, amanhã, depois de amanhã. Pula 15 dias e novamente, dia 1, dia 2 e dia 3. Feito isso, de 6 em 6 meses é o recomendado para proteção contra os vermes. Legal, show de bola. Esse tipo de curso, eles obrigam 1 ano de estágio. A gente está até comentando isso aqui fora da gravação aqui. Explica um pouco como funciona esse processo, Gabriel. Certo. A parte do estágio veterinário pode ser feita em qualquer uma dessas áreas que seja necessário um médico veterinário. Então, para quem estiver entrando na área, pode conseguir estágio em parte de clínica, pode conseguir estágio em parte de abate, pode conseguir estágio em parte de fiscalização, de zoonose, de laboratório, de patologia. Eu, por exemplo, fiz o estágio obrigatório em anestesia cirúrgica. Foi uma área também muito interessante para aprender, mas eu consegui perceber, através desse estágio, que não é uma área tão voltada ao que eu gostaria. Então eu acabei partindo para a clínica geral. Porém, o meu objetivo é trabalhar na parte de etologia, que envolve mais a parte comportamental do animal. O estágio obrigatório leva em média de 1 semestre, e através desse estágio que eles vão te dar a última nota para comprovar que você já pode se formar e seguir para a área. Normalmente, no meu caso, que eu me formei na FAC, não é a faculdade que oferece o estágio, mas eu procuro a área que eu quero e tenho que levar a documentação depois disso para a faculdade, normalizando tudo, perfeito, o meu estágio já começou. No estágio a gente vai ter a parte prática, né, o dia a dia de como que é o local, tem um professor guia que vai ajudar a gente e é muito interessante porque a gente aprende muita coisa. Legal, Gabriel. O que significa epidemiologia? Epidemiologia é voltado a estudo de doenças que são transmissoras, né? São contagiosas. Então, uma doença endêmica ou a gente teve uma pandemia, coisas desse tipo. É voltado a conhecer qual que é o ciclo que uma doença tem de transmissão, quais são os animais que podem ser uns vetores. Vetores são normalmente os insetos, os artrópodes, né? Se tem fômites, que seriam objetos que podem transportar ou carregar esses vírus, essas bactérias, essas doenças para a população. Então, a parte mais de epidemiologia é estarmos cientes de tudo o que se acarreta para ocorrer a infecção do ser humano, né? Por exemplo, o que a gente ouviu muito falar um tempo atrás foi do Covid. O Covid, houve relatos, não vou me lembrar agora quantos trabalhos, como que foi a pesquisa certinha relacionada, mas que o gato podia adquirir o Covid, porém ele não podia transmitir, então ele se tornava um hospedeiro, mas ele não era transmissor. Quer dizer que se o animal apresentava em casa, o ambiente tinha o contato com o vírus, mas as pessoas não pegariam do animal. Só que de qualquer forma a gente tem que pensar que nós transmitimos doenças para os animais, existem animais que transmitem doenças para nós, e existe os dois termos, né? Doenças que são tanto de animais para pessoas quanto de pessoas para animais, e intraespécies.
Pode pegar no gato, pode pegar no cachorro, pode pegar na ovelha, pode pegar no porco. Principalmente essa mudança, né? Os vírus, eles são muito mutantes, eles criam mutações muito rápidas, né? São muito mutagênicos. Por causa disso, é muito fácil acabar surgindo um novo vírus, um novo problema para regiões que têm várias espécies aglomeradas em um mesmo local. Essa área também envolve a entender todo esse conceito de por que gerou isso, qual foi a forma de contato, justamente para saber como evitar e assim gerar uma saúde melhor para a população. Legal, Gabriel. Vou fazer uma pergunta para você. Claro. Assim, tem um procedimento diagnóstico de enfermidade feito em um pet. Uhum. É a mesma para um cavalo? Sim, a diferença são espécies diferentes, mas diagnóstico nada mais é do que a gente identificar qual é a causa, qual é o problema maior, né? Doenças são diferentes, no caso. Para cavalo existem algumas doenças que para cachorro a gente não vai ver com tanta facilidade, ou até pode ser que nem tenha mesmo, né? Mas, mesma coisa, passar por um clínico geral, vai avaliar o animal, vai identificar se tem alguma alteração no animal, pode ser alteração no sangue, pode ser alteração na pele, pode ser alteração muscular, pode ser alteração esquelética, que nem o cavalo, como eu comentei com vocês, por exemplo, é necessário dentista, porque se houver um desgaste muito forte do dente do cavalo e gerar uma angulação, um formato mais de ponta, ele pode ter dificuldade para se alimentar. E essa dificuldade não é relacionada ao animal estar doente, mas ele não conseguir mastigar por causa da formação do dente. Então, avaliação para fechar o diagnóstico nada mais é do que a gente ver o animal, fazer a anamnese, perguntas para o tutor para identificar tudo o que pode agregar de informação para a gente seguir uma linha de raciocínio. Exemplo, o cavalo está com problema na pele. Então, tenho que fazer perguntas, tenho que fazer exames relacionados àquilo. Porém, existe a possibilidade de outras alterações gerarem aquilo. Então, seria uma doença secundária, né? Uma doença oportunista na pele, porque abaixou a imunidade do animal, gerada através de uma doença hormonal. Isso a gente chama de oportunista. No caso, o animal tem um problema primário, esse problema primário abaixou a imunidade, abaixando a imunidade é muito mais fácil de pegarmos outras doenças. É o famoso caso da AIDS, por exemplo, no ser humano. Abaixa a imunidade da pessoa. Abaixando a imunidade da pessoa, ela fica propensa a pegar vírus, bactéria, qualquer outra contaminação muito mais fácil. E essa baixa da imunidade na pessoa, gerada pela AIDS, vamos dizer que é semelhante a uma outra doença que está no animal, que o organismo está combatendo aquela doença, então a imunidade acabou abaixando. E isso gera uma doença oportunista ou uma doença secundária. Legal, Gabriel, bem esclarecedor, viu? Qual a função do sistema endocrino animal? A parte endócrina é voltada a todos os hormônios. Tanto os hormônios que vêm do cérebro, avisando o corpo, quanto os que retornam para o cérebro. Seria a questão mais de feedback positivo e negativo. Vamos dizer assim, estou com fome. O cérebro avisa o estômago, gente, está chegando alimento, então a gente vai precisar produzir alguma coisa, né? Vamos precisar começar a trabalhar. O endócrino é praticamente todos os avisos do corpo para funcionar algum órgão, para começar a produzir alguma coisa, para parar de produzir alguma coisa. Tanto que a parte de diabetes é uma doença endócrina, porém por falta de produção ou de uma alteração na produção, que seria o caso da insulina. Existem muitas e muitas doenças voltadas à parte endócrina. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, os nomes são muitos, então agora para ficar lembrando cada um vai ser um pouco complicado. Mas é uma especialização também voltada na área de veterinária. Você pode se especializar como um endocrinologista. Legal, dá para finalizar aqui já um pouco. Na sua visão, qual animal melhor, mais fácil para se tratar, lidar com a questão de tratamento? Animais com pelos, com escama ou penas?
Na parte de clínica geral, eu estou mais apto a atender cães e gatos, mas sim, temos veterinários da área de silvestres, que seriam voltados a pássaros e animais exóticos, tanto de grande porte, que seria voltado a bovinos, equinos, suínos, asininos e tudo mais. Na minha função, eu atendo apenas cão e gato. Porém, se for uma coisa mais sutil, mais simples, que eu possa auxiliar, que eu possa ajudar para uma ave, e que eu tenha um conhecimento básico suficiente para não gerar um prejuízo para essa ave, como a quantidade de uma aplicação errada, ou uma forma de proceder aquilo erroneamente, que possa acabar gerando mais piora ao animal do que a melhora, se for algo que eu percebo que eu posso ajudar, eu já vou auxiliar. Se for algo que eu percebo que não está à minha alçada, eu vou indicar a um especialista de aves, que seria, no caso, um especialista em silvestres. Mas, para mim, atualmente, o mais fácil são animais, tanto os cães quanto os gatos, com a parte de que tenham uns pelos. Também existem raças de gatos que não tenham pelos. Isso não interfere. A pele é a mesma. Legal, Gabriel. Gabriel Andrade, bacharel em Medicina Veterinária, formação pela Faculdade de Anhanguera, Campinas, São Paulo, início de 2012, 2017. Coloquei aqui corrido aqui no canal. Perfeito. E pela unidade 3, a Taquaral, que falam que é uma das melhores daqui de Campinas. Então, é mais ou menos isso. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua humildade em participar com a gente. Eu que agradeço. Você está procurando um veterinário para participar aqui com a gente. É bem legal. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Ou, na verdade, melhor ainda, quer fazer alguma colocação? Seria interessante. É muito importante que todos estejam cientes sobre a importância de não deixar animais na rua, né? E sobre a castração, justamente também para evitar animais de rua, pois um animal não castrado acaba indo para a rua, pegou cria, chegou em casa, a família não tem condição de cuidar de 7, 8, 9 filhotes e acaba soltando à rua. Então assim a gente evita também a superpopulação de animais e com isso também evita atropelamentos indesejados, né? Atropelamento indesejado é complicado de falar, não existe atropelamento desejado, mas evita atropelamentos, evita situações complicadas para os animais, né? E assim a gente diminui a quantidade de animais que estão com fome, com frio, que estão passando algum sofrimento na rua. A castração é muito importante, tá? E a parte de vacinação. Se o seu animal ainda não tem as vacinas corretas, seguidas com um protocolo certinho feito por veterinário, tem que tomar um certo cautela, porque ele pode adquirir alguma doença muito grave, que pode ser tarde demais e que também pode ser contagiosa, passando para outros animais. Mais uma coisa muito importante a se dizer é a diferença entre a vacina nacional e a importada, que muita gente sempre pergunta a respeito disso. A nacional, ela é considerada por nós veterinários como uma vacina antiética. O que quer dizer isso? Não é o que a gente costuma aplicar. Existe veterinário que aplica a vacina nacional? Sim, caso falte a importada no mercado, a gente não pode deixar o animal sem. Então é mais a questão de necessidade. Mas a maior diferença entre elas está na forma de aplicação. O veterinário, quando aplica a importada, na importada já inclui uma pré-consulta para avaliar que o animal está saudável, que está bem de saúde e que a imunidade está em dia. Se caso o animal estiver doente ou com a imunidade baixa, a vacina pode não ter efeito. Quando ela é feita de forma nacional em uma casa de ração, a pessoa simplesmente costuma pegar a vacina e aplica, não examina o animal antes. E por não examinar, pode ser que aquele animal não esteja apto à vacinação naquele momento, o que geraria uma deficiência na imunidade e por causa disso o animal acaba contraindo a doença da mesma forma. Legal, show de bola. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Sim, quero agradecer tanto a minha família, por sempre ter me ajudado bastante. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Agradecer a Suzy, minha namorada, que também me ajudou bastante. Mesmo nos dias que são mais difíceis, dias que a gente passa um pouco de dificuldade, que passa uma situação mais assustadora, uma situação mais desesperadora para a gente em relação a um animal mais grave. Quando a gente precisa, a gente tem o apoio de alguém. E lembrei de uma coisa muito importante também. A veterinária é uma área que ocorre muito e muito de suicídio. É uma área que as pessoas acabam se sensibilizando muito e, infelizmente, ocorre muito desse tipo de coisa.
tanto por situações que nós passamos, quanto por situações de animais que nós vemos, quanto por situações de tutores que, não sabendo lidar, costumam brigar, costumam ser grosseiros, costumam tratar mal. Então, é uma área muito linda, muito bonita, é uma área muito, como eu posso te falar, que gera uma autossatisfação, pelo menos para mim, mas que tem muitas complicações para a gente saber lidar no dia a dia. É uma profissão que tem que amar, na verdade, né? Com certeza. Veterinária é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso, meus amigos. E é isso, estude. O Brasil só vai ser mudado com educação e alimento na mesa. Esse é o dilema. Estudar não é sorte, é uma coisa praticamente certa. Então é mais ou menos isso. Se outra só se edifique de coisas boas, não coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Procure conteúdos que vai te agregar sempre em algo. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Iago Mota, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Everton Almeida, que mora no Jardim Ouro Preto, Campinas, São Paulo. E deixar um abraço a todos, até a próxima.